Olá, tudo bem? Me chamo Gilberto Pereira. Eu vim trazer hoje um vídeo sobre o Chat GPT. Você sabe o que é o Chat GPT? Qual é a arquitetura do Chat GPT? Se você não tem ainda ideia sobre isso, dá um play nesse vídeo que eu vou te explicar um pouco sobre o que é e a arquitetura dele. O Chat GPT é um modelo de linguagem de inteligência artificial desenvolvido pela OpenAI. Basicamente, esse modelo utiliza a arquitetura GPT para gerar respostas de forma automática em diálogos com o usuário. Em uma linguagem assim, podemos dizer mais simples, ChatGPT é um robô de bate-papo capaz de interagir com pessoas, respondendo a perguntas e realizando outras tarefas, com base no aprendizado e em uma grande quantidade de dados. Ele pode ser utilizado para diferentes razões, desde que para atendimento a pessoas, matar dúvidas sobre perguntas, sanar questões, no atendimento a clientes, assistentes virtuais, no ambiente também de negócios para chatbots e outras soluções envolvendo automação na área do atendimento a clientes. A pergunta que não se cala: quais as fontes do chat GPT? Bem, pode-se dizer que não é uma única fonte. Existem uma grande variedade de fontes para aprender a entender e gerar texto em linguagem natural, ao qual o chat GPT se utiliza. Algumas dessas fontes eu posso citar aqui como livros, artigos de notícias, sites da internet, conversas em redes sociais, Wikipédia, artigos, sites de consulta, mas assim, numa linguagem mais direta, o modelo ChatGPT ele foi treinado em uma vasta quantidade de dados em diversos idiomas, de forma que ele possa entender e responder perguntas em vários idiomas. O ChatGPT também foi treinado em tarefas específicas, como tradução automática de textos, geração de resumo de textos, previsão de uma próxima palavra. Todo esse treinamento, podemos dizer, ele permite que o modelo seja capaz de gerar respostas precisas e úteis em diferentes contextos, em diferentes circunstâncias. Qual a arquitetura do ChatGPT? A arquitetura do ChatGPT é baseado no modelo de rede neural conhecido como GPT, que é uma rede neural de aprendizado profundo, que utiliza a técnica de transformadores para aprender a gerar textos em linguagem natural. Nessa ideia, o modelo GPT ele é composto por múltiplas camadas de rede neural, que permitem que o modelo aprenda a capturar informações de contexto e gerar respostas em um formato coerente com o contexto da conversa. Cada camada de GPT é composta por múltiplos blocos de transformadores. O que são transformadores? Eles são unidades de processamento que aprendem a capturar padrões de dados sequenciais, como por exemplo, palavras em uma frase. O ChatGPT é uma versão mais avançada do GPT, treinado com uma quantidade muito maior de dados, utilizando técnicas adicionais, como o aprendizado multitarefa, que permite que o modelo seja treinado em diferentes tarefas de linguagem natural simultaneamente. Dentro dessa ideia, eu vou apresentar para vocês umas camadas. Eu vou apresentar o desenho e explicar certinho cada camada, como ela funciona.
Numa linguagem mais simples, a arquitetura do ChatGPT ele possui 4 camadas. A primeira camada é a camada de entrada. Nessa camada ocorrem as conversões de palavras ou caracteres em vetores numéricos para que possam ser processados pela rede neural. O objetivo dessa camada é representar as palavras ou caracteres de entrada de forma a capturar informações relevantes sobre o contexto da conversa. Essa representação numérica é fundamental, porque a rede neural só pode aprender a relacionar diferentes palavras e gerar respostas coerentes a partir dessa representação numérica. Essa camada, então, ela é treinada juntamente com o resto do modelo, de forma que os vetores gerados para cada palavra ou caractere sejam otimizados para a tarefa de geração de texto em linguagem natural. Essa espécie de otimização é realizada por meio de processo de retroprogramação do erro, em que os gradientes são propagados da camada de saída até a camada de entrada, permitindo que os pesos da rede neural sejam ajustados de forma a minimizar o erro na tarefa de geração de texto. Uma das vantagens dessa camada é que ela permite que o modelo aprenda a representar palavras com base em seu contexto, em vez do modelo, vamos dizer assim, simplesmente mapear isso para vetores fixos. Isso permite que o modelo capture relações semânticas e sintáticas entre as palavras, gerando representações mais ricas e precisas que podem ser utilizadas para gerar respostas mais úteis e coerentes ao usuário. Dentro dessa ideia, essa camada permite que o modelo trabalhe com entradas de tamanho variável. Como a entrada do ChatGPT pode ser uma frase ou um texto de qualquer tamanho, a camada ela pode ser responsável, podemos dizer, por transformar essa entrada em um vetor de tamanho fixo, que pode ser processado pelas camadas posteriores do modelo. Em resumo, essa camada é uma peça fundamental da arquitetura ChatGPT, porque permite que o modelo capture informações sobre o contexto da conversa e gere respostas mais precisas e úteis ao destinatário final. Agora, na terceira camada, a camada de decodificador, ela é responsável por gerar a sequência de saída. Ou seja, basicamente, é a camada responsável por gerar as respostas do modelo. Essas respostas são geradas com base na representação numérica gerada pelo codificador e em outras informações, incluindo o contexto da conversa e o objetivo da tarefa. Assim, como o codificador, o decodificador do ChatGPT também utiliza uma arquitetura de transformer. No entanto, enquanto o codificador processa a entrada de palavras ou caracteres, o decodificador, por sua vez, processa a saída gerada em cada passo de tempo, utilizando uma técnica chamada autorregressão. Em outras palavras, a camada de decodificador do ChatGPT gera a sequência de saída de forma interativa, ora gerando uma palavra ou caractere de uma vez, com base numa representação numérica de entrada e na sequência de palavras. Para isso,
ela utiliza uma técnica chamada autorregressão. Essa técnica permite que o modelo leve em consideração uma certa sequência de palavras ou caracteres gerada até o momento e gere a próxima palavra ou caractere de forma condicional. O decodificador do ChatGPT, ele também utiliza algumas técnicas de pré-treinamento não supervisionado, como a previsão de palavras mascaradas, a previsão da próxima sentença, para, de certa forma, aprender a relação entre as palavras e gerar respostas mais precisas. Dessa maneira também, essa camada também inclui uma camada de softmax, que é responsável por gerar a distribuição de probabilidade sobre as possíveis palavras ou caracteres que possam ser gerados em cada passo de tempo. Essa distribuição de probabilidade é utilizada para selecionar a próxima palavra ou caracteres a ser gerado, com base em critérios de verossimilhança e diversidade nas respostas. Em resumo, essa camada permite que o modelo gere respostas mais úteis, levando em consideração o contexto e as relações entre as palavras. A técnica de autorregressão, utilizada também pelo decodificador, permite a geração de sequência de saídas de forma mais interativa, gerando caracteres ou palavras de cada vez, com base em representação numérica de entrada e sequência de palavras. E vamos para a última camada do ChatGPT. A última camada do ChatGPT é a camada de saída. Ela é responsável por gerar a probabilidade de cada token que possa seguir a última palavra gerada pelo decodificador. Essa camada utiliza uma função de ativação softmax que normaliza as saídas e transforma essas saídas em uma distribuição de probabilidade sobre o vocabulário possível de tokens existentes. Cada posição na saída corresponde a um token possível, e seu valor é basicamente a probabilidade de ser a próxima palavra gerada pelo modelo. A escolha do token com a maior probabilidade de saída é usada para gerar a próxima palavra na sequência de saída. Esse processo, então, é repetido inúmeras e inúmeras vezes, até que o modelo gere o número desejado de tokens, ou, de certa forma, até que o token de fim de sequência seja gerado. Além dessas considerações, a camada de saída também é responsável por ajustar os pesos dos modelos durante o treinamento, se utilizando de um meio de cálculo de erro de predição e da retropropagação do erro através de camadas de modelo. Em resumo, a camada de saída ela é responsável por gerar essa distribuição de probabilidades sobre o vocabulário de tokens possíveis e selecionar o próximo token a ser gerado com base nessa distribuição. É praticamente a escolha do token mais provável que vai determinar a saída final do modelo. E isso é a resposta final para o usuário.